Olá, tudo bem? Esse vídeo tem como objetivo, como você deve ter notado na descrição dele, seguir os nossos estudos em relação às disciplinas espirituais, tá? Nós, até o momento, estudamos as disciplinas espirituais de abstenção. A partir de hoje, a gente entra numa nova etapa, um novo degrau das disciplinas espirituais, que são as disciplinas espirituais de engajamento. Gostaria de ler o texto de Marcos, capítulo 2, verso 11, diz assim: levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Marcos 2, 11, tá bom? Qual que é a ideia? A ideia do engajamento é o oposto da disciplina de abstenção. Se na disciplina de abstenção eu deixo de fazer alguma coisa, eu sacrifico, eu renuncio a algo, por exemplo, o jejum, eu deixo de me alimentar, né? O silêncio, eu deixo de falar, fico em silêncio. Então a abstenção é aquilo que eu deixo de fazer, que eu abro mão de fazer, tá bom? Na disciplina de engajamento, que nós estamos iniciando hoje, é o movimento contrário, ou seja, é aquilo que eu vou me engajar para fazer, é algo que eu faço. Abstenção eu deixo de fazer, engajamento eu faço, tá certo? Inclusive as disciplinas de abstenção precisam de um contrabalanço aí, dar uma balanceada em relação às disciplinas de engajamento. Então, abstenção eu deixo de fazer, engajamento eu passo a fazer, eu decido fazer. Notei uma frase aqui de um estudioso sobre disciplinas espirituais que disse que a abstenção neutraliza as tendências de pecado por ação, certo? Então, a abstenção neutraliza as tendências de pecado por ação, porque eu deixo de fazer e aí isso vai neutralizar aquela tendência pecaminosa que eu tenho de fazer. E já o engajamento neutraliza as tendências de pecado por não fazer, por omissão. Então, se a abstenção neutraliza as tendências de pecado por ação, o engajamento neutraliza as tendências de pecado por omissão. Então, no engajamento, eu vou me levar a fazer, eu vou me engajar, eu vou fazer algo, algumas práticas. Hoje a gente vai iniciar uma primeira disciplina de engajamento. Ou seja, a abstenção abre o caminho para o engajamento, certo? Porque se a gente tivesse com a nossa alma, com o seu lugar ocupado, por exemplo, por muita comida, por vida social, por luxos, por supérfluos, nós morreríamos, né? Definharíamos de falta de Deus, porque a gente já está enchendo a nossa alma de coisas que não agregam, de coisas que não contribuem para a vida cristã e para a caminhada cristã. Então, a abstenção apropriada, na verdade, vai quebrar o jugo dos engajamentos próprios, ou seja, em vez de eu me engajar em relação à comida, em vez de eu me engajar em relação ao supérfluo, em vez de eu me engajar em relação a falar demais, eu vou abrir mão dessas coisas e eu vou liberar espaço para que eu possa então me engajar, né? Então a abstenção abre o caminho do engajamento para me engajar em outras coisas, no serviço ao reino de Deus, por exemplo, né? Então hoje, antes da gente entrar numa primeira disciplina espiritual aí agora de engajamento, gostaria de deixar claro essa distinção aí. Então, as disciplinas de abstenção, eu deixo de fazer ou eu abro espaço na minha alma para que eu possa me engajar em outras coisas e que eu possa, então, passar a fazer algo, fazer coisas que talvez eu não estivesse fazendo. A primeira disciplina espiritual de engajamento que eu gostaria de trazer para a gente refletir nessa semana é a disciplina espiritual de engajamento estudo. Na disciplina espiritual do estudo, nós nos envolvemos, acima de qualquer coisa, acima de tudo, com a palavra de Deus, tanto escrita quanto falada. Então, quando eu penso em uma disciplina espiritual de engajamento, estudo, eu ouvi uma frase já faz muito tempo e esses dias eu ouvi alguém repetir, não sei onde, mas que conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, estudar, procurar saber, meditar nessa palavra. É a principal, por exemplo, a disciplina estudo é a principal contrapartida positiva da solitude, tá certo? Veja bem a frase que eu anotei aqui que eu vou falar para vocês. Assim como a solitude é a disciplina primária da abstenção, para o início da nossa vida espiritual, o estudo é a disciplina primária do engajamento.
Então, lá na solitude, disciplina primária da abstenção. O estudo é a disciplina primária do engajamento. Afinal, se nós pararmos para pensar, nas nossas experiências iniciais com Deus, muitas vezes nós temos vivências e experiências tão satisfatórias que nós chegamos ao ponto de negligenciar a parte do estudo. Nós sabemos, por exemplo, que o relacionamento com Deus acontece com qualquer pessoa que o busca, tá certo? Só que o relacionamento com Deus, ele não fica apenas no campo do relacionar-se no sentido emocional, sentimental, mas exige de nós uma contrapartida, que em grande parte consiste nessa questão do estudo. Calvin Miller escreveu o seguinte: místicos sem estudo são apenas românticos espirituais que desejam relacionamento sem esforço. Vou repetir. Místicos sem estudo são apenas românticos espirituais que desejam relacionamento sem esforço. Essa talvez seja a frase da disciplina espiritual de engajamento: estudo. Místicos sem estudo são apenas românticos espirituais que desejam relacionamento sem esforço. Isso aqui é mais ou menos querer ter experiências sensoriais, sensitivas, espiritualistas muitas vezes, sem o aprofundar-se na palavra, no conhecimento de Deus. Então, aqui fica um primeiro parênteses aberto. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter ou não devemos ter relacionamentos sensoriais, experiências de emoções na presença de Deus. Isso acontece inevitavelmente, faz parte da caminhada da fé, faz parte da nossa vivência e do nosso relacionamento com Ele, com o nosso Deus maravilhoso. No entanto, nós não podemos, em detrimento disso, abrir mão, tá certo? Do estudo, do dedicar-se, do aprender, do crescimento. Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo a respeito da palavra de Deus, de teologia, das coisas de Deus, da história da igreja, mais eu vejo que eu não sei nada. É um mar de coisas que nós precisamos desbravar de alguma forma. Uma dica ou uma sugestão é você que está aí vendo esse estudo nesse vídeo, eu não sei de qual igreja você é, se é uma igreja que tem uma tradição do ensino, do estudo da palavra. Eu agradeço a Deus pela IPI do Brasil, porque é uma igreja que tem historicamente a tradição pela busca do conhecimento, pelo ensino, o estudo aprofundado da palavra. É uma igreja que tem, claro, as suas falhas, como toda a denominação, mas nesse sentido é uma igreja abençoada por Deus. E eu louvo a Deus por poder ser pastor nessa denominação, nessa instituição que leva a sério o estudo da palavra. Eu não sei onde você está congregando atualmente, se você tem o privilégio de poder ter estudos bíblicos semanais, não só no domingo, mas durante a semana também, se você pode ter acesso a isso. Se você não tem isso como prática na sua igreja, procure ler a palavra, medite nela dia e noite, né? Bem-aventurado feliz é aquele que medita na palavra dia e noite, tem prazer na lei do Senhor e passa a meditar nessa lei, nessa palavra. Isso é bênção. Então, faça isso, procure conhecer, ler a palavra. É claro que muitas vezes nós vamos procurar estudar a palavra e temos algumas dificuldades de interpretação, de compreensão de textos. E nós temos aqui um agravante, que é a internet, que pode ser uma bênção, mas pode ser uma grande maldição. Pode ser algo que vai esclarecer as nossas vistas, conhecereis a verdade vos libertará. Mas poderá também a internet ser uma grande cilada que vai te levar por caminhos que vão te deixar mais confuso ou confusa e que talvez deturpem até a sua ideia da fé cristã. Cuidado com a internet. Então, converse com a liderança da igreja, peça sugestões, orientações, né? Se a igreja não oferece estudos, eu tenho como princípio na minha vida pastoral, cada pastor tem uma veia ministerial que a gente fala, um perfil. O meu é totalmente voltado à questão do estudo, do ensino, do conhecimento, tanto por eu exercer a docência também no meio secular, na faculdade, e também por continuar estudando na pós-graduação, enfim. Eu tenho isso em mim. Para mim é prazeroso estudar a palavra, ensinar e aprender o tempo todo. Todas as vezes que a gente está aqui compartilhando, seja uma devocional de 2, 3 minutos, seja num vídeo de 15, 20 ou numa mensagem, num culto mais longo, todas as vezes eu aprendo, todas as vezes eu
eu cresço como cristão e eu louvo a Deus por isso. O interessante é que na disciplina espiritual estudo, que é uma de engajamento, tem que me engajar para isso, querer estudar, querer aprender, nós também nos esforçamos para ver a palavra de Deus em operação na vida das outras pessoas. Isso acontece na igreja, na história e também na natureza, na sociedade. A gente vê a mão de Deus nesse sentido, né? Então, nós não só vamos ler e ouvir e perguntar a respeito da palavra quando estudamos, mas nós também vamos meditar naquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo agora um estudo sobre uma disciplina espiritual, por acaso é estudo, e você vai refletir, vai meditar a respeito disso, você vai ruminar, não é? Meditar dia e noite, isso faz parte do processo ensino-aprendizagem, faz parte do processo da gente incorporar a palavra de Deus, incorporar aquilo que estamos estudando. Enquanto nós estudamos e meditamos, nós oramos também para que Deus nos encontre, fale conosco nesse processo do estudo, porque é claro que em última análise a palavra de Deus é o Senhor nos falando. Em última análise é o Senhor nos falando através da sua palavra. Então nós ficamos nessa expectativa de que Deus nos encontre nesse processo de estudo, nessa disciplina de engajamento e estudo, tá certo? Agora, isso será que soa como uma busca acadêmica? Olha, é um fato. Estudo não é necessariamente especulação intelectual. Estudo não é necessariamente especulação intelectual. É claro que implica dedicar tempo. É claro que regularmente nós precisamos dedicar tempo à meditação de partes da Bíblia que são muito significativas para cada um de nós, né? Para a nossa vida espiritual, na leitura constante, não só desses textos que nós gostamos mais, ou que falam mais com a gente, mas também de toda a palavra. Faz parte. Nós também devemos nos esforçar, por exemplo, para ouvir regularmente pessoas, mestres, pastores, professores de estudo bíblico, de escola bíblica. Na sua igreja deve ter inúmeros professores e professoras que conhecem, são conhecedores e conhecedoras da palavra. Precisamos ouvir essas pessoas, aprender, beber dessas fontes que estão ao nosso alcance. Nós não podemos perder a oportunidade de aprender com aqueles que estão nos oferecendo algo em relação à palavra de Deus, que é algo tão precioso, que é um bem tão maravilhoso na vida do cristão. Além de tudo isso, a gente também deve ler sobre a vida dos discípulos, vida dos homens e das mulheres de Deus da Bíblia. Nós precisamos aprender. Eu não sei se você está percebendo, mas aqui eu estou tentando dizer que a disciplina espiritual de engajamento, estudo, ela é crucial na vida cristã. O cristão, o servo, a serva de Deus, que não tem uma dedicação no meditar da palavra, é alguém que vai ficando vazio, é alguém que vai ficando sem conhecimento, que vai tendo no dia a dia os percalços, os obstáculos, as lutas da vida, a gente chama de tribulações, os desertos para onde nós somos levados muitas vezes, vão ficando cada vez mais difíceis, porque nós não estudamos, não meditamos na palavra, não conhecemos a palavra como deveríamos conhecer, e aí o que acontece? Aí nós ficamos sem ferramentas, sem instrumentalidade, e aí qualquer vento de doutrina, qualquer palavra maldita de uma pessoa que nem conhece a Deus direito, que mal conhece a Bíblia ou deturpa totalmente a interpretação da palavra, vem aos nossos ouvidos e a gente sem conhecimento adequado, sem ter esse tempo de debruçar sobre a palavra, de estudar a palavra, de conhecer a verdade para de fato ser liberto, a gente fica sem instrumentos, sem ferramentas, a gente não tem instrumentalidade para debater com muitas pessoas que vêm e falam coisas e afirmam verdades e dizem doutrinas e falam de teologias e aí nós não somos muitas vezes conhecedores, nós não somos conhecedores. A ideia é que o povo perece por falta de conhecimento e a disciplina estudo é fundamental nesse momento, nesse quesito conhecimento. Agora, observe, eu disse que nós estamos falando de uma disciplina espiritual de engajamento, estudo, tá certo? Ou seja, é uma disciplina. O que é disciplina? Disciplina é algo que eu me proponho a fazer e eu faço. É algo que eu me desdobro para fazer. Da mesmo jeito que nas de abstenção eu tenho que me esforçar para fazer um jejum e manter esse jejum, que é difícil, para muitas pessoas é muito difícil. Nas disciplinas de engajamento também, eu vou me desdobrar muitas vezes
para conseguir separar um tempo para me debruçar na palavra, um tempo para estudar, para eu não ser como a frase do Miller, um místico sem estudo, para ser apenas um romântico espiritual, desejando um relacionamento sem esforço. O relacionamento com Deus pressupõe busca por Deus. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Nós podemos ver Deus se manifestando através da natureza, nós podemos ver Deus se manifestando através de pessoas, mas a palavra de Deus é a manifestação de Deus que está à nossa disposição. É claro que a revelação plena de Deus se deu na pessoa de Jesus Cristo, nós sabemos disso. Então a revelação plena de Deus se deu na pessoa de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nós temos como instrumento um tanto de livros, textos, versos, capítulos da palavra de Deus que precisam ser meditados, refletidos e estudados por cada um de nós, para que nós possamos, conhecendo essa palavra, que é verdade na nossa vida, possamos então, a partir deste conhecimento, produzir dentro do nosso ser, na nossa vida, a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí tem um outro fator, a disciplina de engajamento, estudo é tão importante, porque quando eu e você somos questionados por pessoas aí fora da igreja, por exemplo, pessoas que, mas por que vocês creem assim? Por que isso é assim? Se nós não somos conhecedores da palavra, da doutrina, da sã doutrina, não somos conhecedores, como é que nós vamos responder essas questões? Às vezes, tirar dúvidas que as pessoas têm, que as pessoas sentem em relação à palavra. Então, a primeira disciplina espiritual de engajamento que eu trouxe aqui é essa, estudo. Então, minha palavra pastoral para você é estude de maneira disciplinada, separe um tempo para estudar a palavra. A maioria das pessoas que frequentam a igreja não tiram um tempo para estudar a palavra. Não tiram. Vivem das devocionais dos seus pastores, vivem dos estudos bíblicos oferecidos na escola bíblica e das pregações nos cultos. Quando vão à escola bíblica, quando assistem devocionais. Se não ficam restritos apenas à mensagem do culto, e aquilo é o que os alimenta. Infelizmente, não tem aquela vida devocional e de meditação na palavra. A palavra pastoral tenha de maneira disciplinada um tempo para estudar a palavra. Não apenas para ler, passar os olhos, mas para meditar, para refletir naquilo que está sendo falado. E anotando as dúvidas. Não entendi esse verso. Eu entendi assim, será que isso faz sentido? Se você é da igreja na qual Deus me colocou como pastor, você pode me procurar. Primeiro IP de Anápolis, eu posso te ajudar. Se não, procure o seu pastor, converse com ele a respeito. Você que é de uma outra igreja, eu estou à disposição de todos, mas o correto é que cada um procure o seu pastor. Tire suas dúvidas. Às vezes, as doutrinas são distintas entre uma igreja e outra e eu posso tirar uma dúvida sua que seja diferente da doutrina que a igreja que você está segue. Então, procure o seu pastor, tire as suas dúvidas, eu estou à disposição. Seria interessante anotar, enquanto lê, faz a meditação, anote. Nossa, esse texto é interessante, não entendi isso aqui. Me pergunte, eu estou à disposição, tá bom? Eu espero que tenha sido abençoador, que de alguma forma tenha clareado aí alguma coisa em relação à disciplina de engajamento. E, voltando ao texto de Marcos 2:11, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Parafraseando, levante-se, pegue a sua Bíblia e vai estudar, vai meditar. Isso é disciplina espiritual de engajamento. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, na presença do nosso Deus.